Fala amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos a um vídeo diretamente do The Hangar Flight Museum, que é um museu da aviação aqui na cidade de Calgary, que tem diversas aeronaves, tem avião a jato, é isso? Tem foguete, tem um monte de coisa bacana e a gente vai dar um rolezão. Ao meu lado aqui está o Matheus, que é um entusiasta da aviação. Conheci o Matheus essa semana no Tio Canada Experience. É um cara que entende muito, é formado em aviação comercial, tem MBA em gestão da aviação, fez aula para ser piloto, queria ser piloto de caça desde criança. E ele está de férias aqui em Calgary, a gente se conheceu. E eu queria vir aqui nesse museu, mas precisava de alguém que conhecesse mais do assunto para poder conduzir a gente aqui nessa expedição. Meu pai aqui, um apaixonado por aeronaves, também desde criança aqui. Então a gente vai rodar, vocês vêm com a gente aqui, porque tá bonito. Aqui tem um monte de coisa pra gente ver junto. Tem helicóptero, tem avião a jato. Aqui é um passeio pela história. Esse museu é inspirado na história militar também, né? Calgary tem um papel importante. E o Matheus vai explicar tudo pra gente aqui, ó, o nosso guia. Vamos nessa. Se você está precisando de uma consultoria de imigração, o Tio Canada tem uma parceria com a Go North. Eles podem te ajudar com todas as aplicações, desde o visto de turismo, trabalho, estudo, até a abertura de perfil no Express Entry. Eles têm um time de consultores licenciados que vão te dar o maior apoio e acelerar o seu projeto. Marque uma consulta através do nosso e-mail e apoie o nosso trabalho. A gente chega aqui, a primeira aeronave aqui que a gente vê, essa aqui que tem um desenho bem legal ali em First Nation, um motorzão. Matheus, chega aí que eu preciso que você explique pra gente isso aqui. A história dessa aeronave é super bacana, né? Então, ela estava sendo pilotada pelo Fred McCall. Fred McCall, ela é interessante falar um pouco da história, né? Tem o a avenida do aeroporto principal aqui do hangar, ela é Fred McCall com a McQueen. Então, o McCall, ele era um dos pilotos da Primeira Guerra Mundial, tá aqui, ó. E após a Primeira Guerra Mundial, ele foi fazer alguns voos de exposição para incentivar a aviação no Canadá. E um dos principais voos que ele teve, que foi, eu acho, mais notório, foi, infelizmente, no meio que um incidente aeronáutico, em 1919, onde os motores perderam as potências. Ele teve que pousar num carrossel no meio do Stampede. Stampede é a festa que vocês viram que eu mostrei tudo, gente. Então tava rolando aqui o Stampede, a banda tocando, a galera toda aqui. E aí eles desceu em cima do carrossel. Vou mostrar para vocês aqui o motorzão. E esse pouso intencional no final dele foi super interessante porque ele protegeu com todas as almas em volta e o passageiro que estava junto com ele. Será que não fazia parte do espetáculo, Podia não? ser. Oi mãe, oi Nath, dá um oizinho aqui, elas estão curtindo o passeio também aqui. Nós estamos curtindo. Estamos aprendendo. Aprendendo bastante, né? E aqui, o que a gente tem aqui, Matheus? Isso é um triplano, né? Triplano é porque tem três asas. Três asas, uma, super duas, estável, três aqui, ó, pra e vocês verem. conseguia dar uma manobrabilidade na época da guerra excepcional. O meu pai até perguntou aqui como é que tem uma metralhadora aqui, ó. Se liga na metralhadora. E a hélice tá aqui, né, pai? Será que não vai quebrar? Então, quando eu vi nos filmes, falei, que marmelada é essa? Cada tiro no rumo da hélice não acerta, meu. O Matheus estava explicando como que isso acontece, né? Ele tem um mecanismo aqui que toda vez que o piloto for atirar, ela trava a arma para que não acerte as hélices. Então, o passo do tiro, ele só vai acontecer quando estiver entre as hélices rodando, né? Lembra que ela está sincronizado e com uma alta velocidade aqui. Não pode dar erro. E aqui a gente tem a turbina, quer dizer, o motor. O motor dessa aeronave, né? Esse motor é um motor radial, né? Acho que é super interessante mostrar ele aqui. Ele trazia uma potência bem forte para a Primeira Guerra, né?
ele tinha 80 cavalos de força por 1.200 rotações por minuto. Ah, muito legal. Aqui tem um painel que mostra a história dos principais 2 pilotos ali, né? Que é o McCall e o McKnight. E a história do McKnight aqui, ele caiu dentro do canal inglês, né? O canal da Mancha, será? Aos 22 anos. Aos 22 anos e nunca acharam, né? Não acharam. Desapareceu, ele foi o primeiro piloto... Eles foram dos principais asses da aviação. Então, Canadenses, né? Canadenses. Então, o McKnight, ele começou a estudar, ele nasceu em Edmonton, veio para Calgary para estudar medicina. Nossa. E depois ele foi para a guerra. E durante a guerra, ele foi um dos principais asses. E o que é interessante dele é que ele tinha ele era mais atlético, ele era mais despojado, foi preso por fazer meio que uma rebelião dentro do quartel. Mas ele foi condecorado posteriormente porque ele foi um dos principais asses dentro da guerra, da Segunda Guerra. Asses, quando você fala asset, é de destaque. Destaque, ele foi um dos principais, vamos dizer assim, artilheiros dentro do campo de batalha. Derrubou mais aviões. Exato. Matheus, qual que é o papel que teve o Canadá na guerra, né? Em quais guerras que eles participaram aqui em Calgary? O que foi realizado aqui? Vamos andando aqui. Certo. Em Calgary, acho que o mais importante é falar que foi um grande centro de treinamento, né? Para os pilotos na época. Tive diversos tipos de aeronaves. E o Canadá teve uma participação importante na guerra, principalmente por ser da Commonwealth. Então eles ajudaram muito o Reino Unido. Na Primeira e na Segunda Guerra. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Entendi. Aqui em Calgary não fabricava, então aqui eles praticavam. Já tinha um aeroporto aqui, o pessoal já vinha para Muitos dos aeroportos, né, assim, isso é uma história no mundo, foram construídos principalmente por conta da guerra, né? Acho que a indústria, no geral, ela desenvolveu por causa de guerra, né? Totalmente. Várias empresas que a gente conhece hoje, que são grandes multinacionais, na verdade, elas eram empresas bélicas, né? Se eu não me engano, a GE. GE é uma. A GE é uma delas, né? E aqui a gente tem em Calgary, vamos ali na WestJet ali, né? A gente tem em Calgary uma companhia aérea que é daqui de Alberta, né? Que é a WestJet. Com sede e em tem Calgary. com sede em Calgary. E tem gente que às vezes me pergunta, fala, pô, a WestJet é forte e tal. Eles têm uma impressão de que é uma empresa menorzinha, pequena, porque só lá do Brasil, né? Escuta-se falar muito mais de Air Canada. O que você entende sobre o... Vamos aqui que a gente vai ilustrar isso filmando aqui. A gente tá no... Aqui a gente está no mockup no 767. Esse mockup era de treinamento, né? Então a Air Canada tinha 4 naves 767 na época. A Air Canada. Desculpa, a WestJet tinha 4 aeronaves 767 e elas aposentaram essas aeronaves e trouxeram um mockup do treinamento dos comissários para cá, para o museu. E a WestJet é uma empresa grande? Vamos Sim, entrar é aqui. uma empresa grande, ela tem mais de 150 aeronaves. Caramba, 150. Se contar os destinos sazonais, porque muda muito por conta do inverno aqui em Calgary, a gente teria mais de 100 destinos operando. Então é uma baita de uma companhia. Eu já sabia disso. O que eu escutei dizer também que a WestJet, ela começou sendo uma empresa com a ideia de low cost, essa era a estratégia de negócio dela. 3 aeronaves lá em 96 e com 5 sabe destinos. mais do que eu imaginava. Então, e depois ela começou a se posicionar como uma empresa de primeira, com voos aí bacanas, tipo a Air Canada. E agora está acontecendo que entraram diversas outras aqui para operar forte, que eu acho que é a Lynx e a Flyer. E aí a WestJet está tentando brigar para retomar o mercado de low cost também, que é um mercado forte para eles. Então eles estão num momento assim, né? Enfrentou a pandemia, acho que todas as companhias aéreas deram uma quebrada, né? Sim, deu uma boa segurada, né? A demanda foi bem complicada nesse tempo. É isso aí, mas quem está querendo comprar voo, gente, pela WestJet é companhia de primeira. E aqui em cima, gente, a gente tem aqui, não é o 14 bis, mas eu tenho minhas dúvidas se eles não se inspiraram nele. Ó, eu vou mostrar todinho ele, depois o Matheus vai explicar pra gente aqui. Legal, essa é a primeira aeronave que veio aqui para a região de Alberta, de Calgary, né? Então é o primeiro voo foi nessa aeronave, né? Na original dela, claro, o primeiro voo, na verdade, essa aeronave foi em outra região, mas aqui em Calgary foi essa aeronave, lá em 1914, se não me engano. Olha que bacana.
Foi comprada, né? Ela já tinha sido destruída, porque já tinha sido zoado antes. E foi comprada por $200 na época. Caramba. Fica sempre aquela pergunta, né? Quem realmente inventou a aviação, né? Eu acho que a gente sempre vai ficar com o pai da aviação, que é o Santos Dumont, né? Com 14 bis. Em que ano que ele voou? 1906. Esse aqui é 1914. Ou seja, já fazia 8 anos que tinha tido o voo do 14 bis em Paris, correto? Sim. Corrija se eu estiver falando errado. E a gente acredita nisso, mas os americanos não acreditam nisso, né? Não acredito nisso. Eu sou orgulhoso de falar que foi segundo os americanos, são os irmãos Wright. Antes, 1903. 1903, nossa, muito perto, né? E aí essa história vai ser contada no Museu da Aviação da Boeing em Seattle, correto? Você foi lá? Fui lá. Acho que é super interessante para quem tiver a oportunidade de ir também. Vale muito a pena, principalmente quem é entusiasta de aviação. É muito bonito, legal. né? Tem desde aviação militar, aviação civil. Tem lá um Blackbird para quem gosta dos caças supersônicos extremamente interessantes. Muito bacana. Eu tentei ir quando eu fiz a minha viagem, até meu intercâmbio, eu estava em Vancouver, fiz um passeio até Seattle, mas eram só 2 dias que eu tinha em Seattle. Eu falo Seattle, que eu acostumei, é o jeito que o pessoal fala, Seattle, tá bom, não quero parecer chato. Mas quanto tempo precisa para visitar lá? Uns 3 dias, né? Eu falaria uns 3 dias, pelo menos, porque grande. tem até a parte de espacial também, muito legal. You say you don't wanna get in trouble, that you doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Matheus, isso daqui então pode falar que é um caça de guerra? É um caça de guerra, né? Quando fala caça, é da palavra de caçar. Não, ele é diferente de hunting. Ele vai mais para um firefighter, né? Que eles Em inglês eles não falam caça. Eles falam caça num outro sentido, esse firefighter, né? Firefighter pilot, que seria o piloto... Firefighter. Como se fosse um piloto de caça. Ou quando faz as manobras que vocês veem assim, no filme de guerra, ele chama de dogfight. Entendi. Pelo jeito você assistiu o Top Gun, o último, e gostou. Nossa, todos. Pouca inspiração. Só. Falando em caça, aqui já começa a turbina. O motor a combustão, né? Porque a turbina é uma parte desse motor. Então vamos pra cá. Aqui é onde tem a injeção. Entra aqui, né? Um intake do ar, né? Lembrando que essa aqui é da Avro, também uma empresa que era canadense aqui, ó. Olha que legal. Ele passa aqui, né? Pro compressor, que são todas essas lâminas que vai fazer o alinhamento do fluxo de ar para conseguir fazer a ingestão correta, né? E aqui a câmara de combustão, tudo aqui. Então tem as velas, aqui o combustível, que é como se fosse um fogão. Ligou, ele tá aqui. Na hora. É isso, ele já tá aceso. Então ele vai para cá, para essa câmara de combustão, e aí sim a turbina, né? E aí vai soltar aqui um gás bem forte, né? Que seria o empuxo para empurrar essa aeronave para frente. Então sai um gás, sai uma queima a aqui a queima do combustível com ar vento muito pressurizado. Então o ar está bem condensado. E aqui a gente já fala de velocidade acima do som. Aqui. Não, a gente fala de uma transônico que a gente fala. Transônico. Isso, já não chega na velocidade do som, mas já é quase menor. Isso aqui é muito interessante, tá? Então a Avro Aero foi um projeto, tá, do canadense. Isso é super interessante, porque foi um projeto mais polêmico assim da história da aviação e principalmente aqui da indústria do Canadá, tá? Esse projeto ele começou como um caça, né, para interceptar as aeronaves, né, russas, né? Porque lembra que a gente está aqui numa idade de Guerra Fria. Então tinha muitos caças russos que faziam esse procedimento ali perto e tinha que ter uma aeronave hábil para chegar perto desses caças, para eles não, como eles carregavam bombas nucleares, tinha que interceptar antes de chegar em território canadense. Então esse projeto Arrow foi um projeto que começou lá na década de 50, mas ele não terminou. E o que acontece? Esse projeto, no final do que eles chamam de Black Friday, a Casa dos Comuns, né, que seria como se fossem deputados, eles travaram o projeto e falaram para cancelar todos os protótipos. Então eles tiveram os voos, né, normais, os protótipos, mas não teve nenhum voo oficial. Foi uma encomenda de quase 80 aeronaves, mas que não aconteceu.
Caramba. Então eles cancelaram esse projeto na noite, assim, porque essa aeronave, como ela é bonita, em asa em delta, que é para atingir velocidades até de 2 vezes a velocidade do som. 2 vezes que seria quantos quilômetros por hora? Com Mais de mais de 1.900 km por hora. Tá. O som é 800, não é? Isso, é mais ou menos 330 metros por segundo que a gente fala. Então, essa aeronave aqui era a maior expectativa de todos os pilotos daquela época. Aham. E foi encerrado esse projeto, assim, na noite. E no mesmo tempo que foi encerrado, eles tentaram vender esse projeto para os Estados Unidos e para a Inglaterra, não tiveram compras desse projeto. Muito se fala de uma especulação dos Estados Unidos manter meio que uma integridade de defesa aérea. E aí, por isso que ele foi pressionado, foi uma guerra política, vamos dizer assim. Mas até hoje nada oficial. Coisas de Guerra Fria. Coisa de mesmo. Guerra Fria. E naquela época foi encerrado esse projeto que todos os canadenses queriam, assim, de pilotos. Era uma aeronave extremamente confiável. Dizem hoje que querem voltar, porque a tecnologia que tem dessa aeronave daquela época Ainda é top. é top. E assim, todos os protótipos, documentos da aeronave, tudo foi queimado. Caraca, sumiu, desapareceu. Sumiu. Que loucura, que loucura. Aqui, ó, aqui fala da Guerra Fria, aqui, ó, Cold War. A state of extreme unfriendliness existing between two countries with opposing political systems that is expressed through political pressure and threats. Exatamente o que você explicou ali, em poucas linhas. E tinha aquela questão da NORAD, né, que é a North American Aerospace Defense Command. Então eles queriam criar uma defesa aqui norte-americana comum, vamos dizer assim, e aí por isso que teve essa pressão meio que política, né. Isso é uma das maiores controvérsias, vamos dizer assim, porque até agora não se foi confirmado o motivo de ter encerrado. Mas lembra, né, o maior medo, né, norte-americano eram os navios e submarinos que estavam aqui nucleares, né? Ah, entendi. Então, além da questão da aviação em si, de caça aqui, os bombardeiros, lembra que o maior inimigo aqui, invisível, eram os submarinos que tinham as bombas nucleares. Caraca. Falando de Guerra Fria, né, aqui e nas Rocky Mountains, na Heart Mountain, uma montanha coração, que tem um coração, eles têm um bunker nuclear que eles estavam fazendo por causa da iminência de ataque nuclear no Canadá, para guardar todos os documentos canadenses dentro desse bunker. Então eles começaram a furar a rocha, né? Fizeram assim, tem 100 metros, você vai andando assim até sumir a luz, um buraco muito grande, dentro tem algumas ramificações, e ali era para ser um esconderijo nuclear, só que daí encontraram muita água e umidade, e aí desistiram do projeto. Então tem uma trilha e a gente foi lá, o Tio Canada foi lá, eu vou deixar o vídeo aqui, ó, para vocês verem, bunker da Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial. Muito legal, um hiking bacana, meio escuro lá. Tem que ter coragem, tem que levar lanterna. A Bruna já trabalhou como server aqui dentro, porque eles fecham esse hangar aqui para fazer casamentos, gente. Um lugar maravilhoso aqui. E abre a porta lá atrás, tem avião a jato, né? Vamos pedir pro pessoal abrir. Vamos ver se eles vão abrir pra gente, né? Mas antes vamos ver, aqui tem uma... Um Sabre e um Vampire aqui. Sabre e um Vampire. Aqui tem uma maquetezinha aqui, ó. O que eu comentei lá no começo, né, sobre os dois principais aviadores da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aqui a intersecção do museu, né? Aqui atrás está o aeroporto. E aqui, ó, McKnight Boulevard para McCall Way. Que legal. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. Agora a gente vai para uma parte bem interessante aqui, vai ter um pouquinho mais, aeronaves um pouco maiores, né? Então tem esse hangar separado. Tem já um helicóptero aqui do nosso lado, já dando um pequeno spoiler do que a gente vai ver. Olha o tamanho disso, gente. Então vamos lá. Eita, aqui é outro naipe, hein? Coisa grande. Uau! Aqui já tem umas aeronaves super interessantes, né? Principalmente essa daqui, né? A Lancaster. Foi um dos principais bombardeiros da Segunda Guerra Mundial. Cara, é gigante. É gigante. Enorme. Esse hangar é super interessante, porque lá no fundo tem um DC-3, super importante na aviação, tanto militar como comercial, principalmente comercial, e um Lancaster, né, um dos principais bombardeiros da Segunda Guerra Mundial.
Olha o tamanho disso aqui. Olha, eles colocam até um aviãozinho pequenininho aqui, que parece um filhotinho. E aqui ele, gente, olha o tamanho desse bombardeiro. Podia colocar 10 toneladas aqui, acho que se não me engano, de bomba. De bomba americano? Ele era americano. Olha aqui. aqui. Olha isso, gente. Olha esses amarras aqui, né, para eles colocarem as bombas, é super legal de ver. De ver. Olha o tamanho de ver, porque se você vê isso de perto na guerra, acho que Já era. Já era. Que loucura, vamos passar aqui por baixo. Eita. Tem uma coisa muito legal. Ah, Lá no fundo, né, acho que é uma das posições mais perigosas para quem tava, são Vamos os lá. artilheiros. você acha que artilheiro é negócio de futebol, gente? Ó, que eu sorte. tô falando artilheiro, eu também não sei como que seria o nome, mas olha isso aqui, É. gente. De repente vinha algum ataque aqui. Lembra, bombardeiros são aeronaves pesadas, lentas. Então tinha que ter uma camada de proteção sempre extra. Fora os caças que sempre Isso daqui escoltavam. não tem leme. Ah, não, é do lado ali. Do lado tem... aqui, né? Aham. Do lado. Que não deve chamar leme, ué. É, o estabilizador aqui vertical, né? Aham. E o horizontal aqui. Ah, entendi. Caramba, caramba. Que sensacional, cara. Um detalhe ali que é uma curiosidade, Ah. aquela posição, nem sempre a pessoa conseguia colocar o paraquedas. Então, de repente tinha que sair correndo por dentro da aeronave para conseguir. Mas é claro que não dava, né? Imagina a aeronave virando, tudo aquilo, né? Então é meio acontecendo. voluntário kamikaze. É um voluntário que sabia que não tinha jeito. Temos aqui? Aqui é um de Havilland, DH6, né? Dash 6. Foi um dos principais links aqui, né, no Canadá, principalmente para essas regiões mais remotas, né? Nos territórios do norte. Ah, entendi. Olha só. Lembrando que foi uma fabricante canadense. Hein? Uhum. E esse helicóptero aqui? Esse helicóptero já é mais para resgate ou transporte, principalmente nos Alpes ou de repente na Rock Mountains, quando está no inverno. Então já vê que é um motor já a jato aqui, né? Aham. Diferente dos outros, que já tem uma potência um pouco melhor e principalmente segurança em altitudes bem elevadas. Mas né? ainda existe esse tipo de helicóptero em operação? Não esse específico, mas Desse sim, estilinho ainda sim, existe. sim. Olha aqui a rabeta dele aqui. Tipo um cardan. DC-3, né? Acho que é super interessante falar que ele foi usado na guerra, né? Principalmente no transporte de tropas, carga, e que depois da guerra, né? Já estava no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, as aeronaves que sobraram, assim, né? Que não tiveram nenhum dano, não foram avariadas, elas serviram para desenvolver a aviação comercial no mundo inteiro. Uau! Então é super legal. Para quem está em São Paulo, uma dica: o Museu do Catavento tem um DC-3 também. Aham. Ele é de chapa de inox? Eu acho que é tudo alumínio mesmo. Alumínio? Ah, alumínio que é mais leve. Aqui tem uma lojinha de souvenirs aqui com bastante coisinha bacana. Tem uns bonés bem bonitos aqui na média de $30. Camisetinha $26. Coisas bem legais. Lembrou bastante minha infância esses paraquedinhas aqui. Tá vendo? Um homenzinho assim. Aí quando não achava desse, a gente fazia com pedra. Pegava tipo a embalagem do ovo de Páscoa ou plástico. Fazia uns paraquedas muito da hora. Jogava pro alto. Escreve aí nas mensagens se você já fez isso. Quem vem visitar aqui, ao comprar o ticket, você consegue 25% de desconto para ir visitar o outro museu que tem, que é o Museu Militar, que também vai ter aeronaves também, que a gente vai, assim que possível, fazer uma visita e gravar um vídeo lá. Aqui tá, ó. The Hangar Flight Museum. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou sensacional. Obrigado, Matheus, aí, por ter dado essa aula. Deixa uma mensagem aqui agradecendo o Matheus, que compartilhou com a gente todo esse conhecimento aí. Muito show. Tinha coisas aqui que eu não fazia ideia. Eu não ia conseguir fazer esse vídeo sozinho. Eu digo mesmo, você fé, né? Experience. Fera demais, gente. Ele tá comentando que eu levei ele para as montanhas, para mostrar as montanhas aqui, Alberta. Daí hoje ele tá me trazendo para cá, pra gente conhecer o lado de cá. Se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo com a sua família. Eu tenho certeza que você tem um tio, um avô, um primo, um amigo, um irmão que quer ver esse vídeo aqui, aprender um pouquinho desses temas gerais aí a respeito da aviação. Deixa uma mensagem, se inscreve, compartilha. O like é muito importante, é o jeito de nos ajudar. Tchau, tchau.